Fala, galera. Vamos começar a ver um pouquinho de programação agora, tá? A gente chegou aqui num ponto do nosso desenvolvimento que a gente não tem muito o que fazer. Aqui no gameplay, a gente já tem um cenário, né? Claro que poderia ser melhor, mas isso aí eu vou deixar para vocês, fazer um cenário mais interessante. A gente poderia até criar itens, moedas e tal, mas a gente não ia ter como interagir, né? A gente não ia ter como coletar as moedas, nem sequer andar para as moedas, né? Da mesma forma que no menu, né, isso aqui é a nossa cena inicial do nosso jogo, a gente não tem como interagir com esses botões, porque apesar deles terem animação e tal, eles não levam a nada. Então, quando a gente chega nesse momento de necessitar a mu alguma mudança, a criação de algum comportamento específico para o nosso jogo, é aí que entra a programação. Então, a programação a gente pode entender dessa forma. A gente vai usar a programação para criar funcionalidades, comportamentos, né, de diversos objetos, diversas cenas e tudo mais. Então, programação é para isso. A programação aqui na Unity ela é feita a partir de scripts na linguagem de programação C Sharp, certo? A gente não vai ter como explorar tudo da linguagem, né? Mas a gente vai aprendendo aos pouquinhos o que for necessário para a gente criar novos comportamentos. Então eu vou criar uma pasta nova aqui para a gente começar, chamada de scripts. E eu vou criar um script novo, vindo aqui com o botão direito, create C Sharp Script. E eu vou chamar aqui de menu, certo? Vai ser um script que vai ser usado no menu. Então, quando eu clicar para criar, ele vai me dar aqui uma opção de escolher um nome, certo? É muito importante você já escolher um nome aqui e não salvar. Eu escolho o nome, que ele vai criar um arquivo com esse nome. E também, se a gente olhar aqui na direita, no Inspector, a gente também vai ter dizendo aqui que a nossa classe se chama menu. Então, não só o script, mas também a classe, eles têm que ter o mesmo nome. E aí você pode dar um clique duplo para abrir. Normalmente, se você fez a instalação corretamente, o Visual Studio vai ser aberto. É o programa que a gente vai usar para programar. Certo? É o Visual Studio Community. Pode ser o 2019, pode ser que já esteja no 2022, né, que ele já existe. Mas o que importa é que vai abrir um Visual Studio Community. Se não for o caso, a programação vai funcionar também corretamente, certo? Não importa em que programa você está programando. Você pode, inclusive, programar no bloco de notas se quiser. Mas o Visual Studio tem diversas vantagens para a gente que permite o desenvolvimento com maior facilidade. Então, antes da gente ir para lá e eu ensinar um pouquinho do corpo base do script, eu quero mostrar para vocês aqui na Unity. Caso não tenha aberto o Visual Studio corretamente, você pode vir aqui em Edit, lá em cima, Preferences, e aqui em External Tools, tá? Esse tá azul, você vai selecionar o Microsoft Visual Studio 2019, 2022. Veja que eu tenho outras ferramentas aqui de desenvolvimento, eu tenho um Rider e tenho um Visual Studio Code, mas o que a gente quer é esse aqui, Microsoft Visual Studio 2019 ou 2022. Tá? Clicou aqui, você vai ter fechado o programa que você abriu, né? Caso não seja o Visual Studio, e você vai abrir de novo o script, que aí ele deve abrir no programa correto. Beleza. Aqui a gente tem um script de nome menu.cs, CS é C Sharp, é a extensão, e aqui ele já vem com algumas coisas escritas, tá? Vamos linha por linha aqui entender, porque todos os scripts eles vão ter essa cara aqui por padrão quando você criar. Aqui em cima a gente tem o que a gente chama de namespace, tá? Se você passar o mouse aqui,
Aí você vê aí o nomezinho namespace. Mas isso aqui são agregados de funções, de classes, de tudo que você pode precisar no desenvolvimento. Então, isso aqui a gente está usando esses três agrupamentos aqui de classes, certo? Dois não estão sendo usados no momento, mas a gente já tem aqui no código. E um está sendo usado, que é o Unity Engine. Por isso que tem essa diferença de tamanho. Ou, desculpa, de tamanho não, de cor. Né? Esse está cinza, esse está branco. Tudo que a gente for usar aqui, diferentes classes e tal, a gente tem que chamar aqui o using Unity Engine, using System Collections Generic, tá? Dependendo do que a gente vai usar. Então, o Unity Engine aqui, ele tem um monte de coisa dentro, por exemplo, o Mono Behavior, que é o que a gente está usando, que vai permitir a gente programar com mais facilidade. Tá? A gente vai, inclusive, usar outras coisas aqui durante o desenvolvimento desse jogo. Mas, por enquanto, a gente deixa por aqui mesmo. Aqui, a gente tem a classe, certo? A classe, ela começa aqui na linha 5. Veja que abre aqui uma chave. E ela vai até a linha 18. Certo? Tudo isso é a mesma classe. Tá? Tudo isso está dentro da classe. Então, ela começa na linha 5, vai até a linha 18. É uma classe pública, então a visibilidade dela é pública, ela pode ser vista por qualquer outra classe. É uma classe, né? Tem outros nomes que a gente pode botar aqui, mas no caso é uma classe. E aqui é o nome da classe, que é menu. Veja também que é uma cor diferente, né? Isso é uma palavra-chave, isso é uma palavra-chave, isso aqui é uma classe, tá? É o nome da classe. 2 pontos, monobehavior. Isso aqui quer dizer apenas que essa classe ela estende de monobehavior, ou ela deriva de monobehavior. Então, tudo que tem dentro dessa outra classe monobehavior, que foi criado pela Unity, está aqui dentro do menu. E aqui dentro do menu a gente também vai criar nossas próprias coisas. Então, aqui a gente está declarando a classe, a gente está dizendo o nome, de onde vem, e aqui a gente está botando as chaves para dizer quais são os limites da classe. Né? Aqui começa, aqui termina. Aqui dentro da classe, a gente tem um comentário. Tá? Isso aqui não é programação, é um mero comentário que foi deixado para explicar a função. E ele está dizendo aqui ó, que start é chamada, é executada antes do primeiro frame do seu jogo. Certo? Frame ou quadro, né, é aquilo que a gente fala, esse jogo roda 60 FPS. Então isso quer dizer 60 quadros por segundo. Então o start ele é chamado antes do primeiro quadro foi executado no seu jogo. Então é a primeira coisinha que acontece. Então tudo que a gente botar aqui dentro vai ser executado assim que o jogo começar. Isso aqui é uma função, tá? Isso é uma classe, isso é uma função. Esse void aqui, ele tá dizendo pra gente que não tem retorno. Essa função vai fazer alguma coisa, mas ela não vai devolver nenhum valor. Se a gente pensar em devolver valor, a gente poderia pensar numa função de soma. A gente ia somar dois números e ia devolver o resultado. Tá? Nesse caso aqui, não tem nenhum retorno. Aqui a gente tem o nome da função, start. E aqui a gente tem parênteses mostrando que essa função não precisa receber nenhum número, nenhum valor aqui para funcionar. E aqui dentro, né, igual a classe, a gente tem o corpo da função, do método. Aqui começa, aqui termina. E não tem nada no meio. Essa função ela tem um detalhe importante que ela é criada pela própria Unity, tá? Então tem aqui Unity Message, aqui em cima, e essa função ela é executada sozinha, não é a gente que vai executar. São poucas as funções que fazem isso, as nossas funções a gente que vai chamar e executar, mas essas funções aqui da Unity são feitas automaticamente. E aqui novamente a gente tem um comentário, né, dizendo que update é chamado ou executado uma vez por quadro. Então, se o nosso jogo roda a 60 quadros por segundo, o update vai ser executado 60 vezes por segundo. Tá? Então, aqui é o update, é onde a gente vai botar nossas funções de
de receber entrada de dados do jogador. Então, a pessoa tentar controlar o personagem, esse tipo de coisa. E bom, um script padrão é isso. A gente vai ver o funcionamento dessas funções na próxima aula e também vamos começar a preencher essas, criar novas funções e tal e utilizar para o nosso menu.